No nosso último encontro, eu havia começado com vocês trabalho da força-peso. Falei do trabalho da força-peso na descida, que é um trabalho motor, que é um trabalho positivo, mais MGH. Falei para vocês que o trabalho da força-peso na subida vai ser negativo, porque o meu ângulo aqui é 180 entre a força e o deslocamento, e o trabalho dele na subida é menos MGH. Trabalho negativo é chamado de trabalho resistente. Lembra de eu falar isso? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar a brincar com essa matéria. Vamos fazer alguns exercícios sobre isso. Olha só que interessante. Uma pequena esfera de massa 0,2 kg está presa à extremidade de um fio de comprimento 0,8, que tem a outra extremidade fixa no ponto O. Determine o trabalho que o peso da esfera realiza no deslocamento de A para B. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho um barbante, essa esfera está pendurada. Bem aqui eu tenho o vetor peso, que não ficou bonito. Também não. Melhorou. Esse é o vetor peso que está atuando. Você concorda comigo que o deslocamento que essa pequena esfera vai sofrer é na vertical? É aqui na vertical? E você concorda que ela está deslocando daqui de cima para baixo? O deslocamento dela coincide com a própria altura dela? Essa altura que essa esfera está aqui não é o próprio comprimento do barbante? Ah, professor, que legal. Então, deixa eu abrir a câmera aqui para você poder enxergar aqui comigo a discussão. O peso está para baixo, o deslocamento está para baixo. Então, a esfera está caindo, o peso está para baixo, o deslocamento está para baixo. Ah, então o trabalho aqui é o trabalho da força-peso na descida. Ah, professor, peraí. Então, isso aqui é o trabalho da peso na queda ou na descida. Na queda, tá certo? Como é que eu faço isso? Trabalho da peso, ele é positivo, é mais mgh. Eu preciso que você lembre, primeiro ano, que mgh é energia potencial gravitacional. Lembra disso? Ó, vamos puxar uma setinha aqui e lembrar, ó. Que é minha energia potencial gravitacional? mgh. Coincide as duas equações, né? Então, o trabalho da peso é igual a mais a massa, a gravidade. O desnível é o próprio comprimento do barbante da corda. A massa é 0,2, a gravidade é 10 e o comprimento do barbante é 0,8. 10 vezes 0,8 é 8, vezes 0,2. Trabalho da peso é igual a mais 1,6 joules. Essa é a resposta do nosso exercício. Este é um bom momento para você fazer uma pergunta para mim. Um bom momento. Se tiver alguma dúvida, por favor, faça a pergunta. O fato do movimento ser circular não influencia nada, né? Nada. Porque eu estou calculando o trabalho da força-peso. Qual que é o deslocamento? Deslocamento, quanto que essa esfera desloca na queda? A própria altura do barbante. Beleza? Sim, aí nesse caso o trabalho da força centrípeta seria algo diferente, né? Seria. A pergunta que eu sempre peço. Vai calcular trabalho, faça a pergunta. De qual força? Vai calcular trabalho, faça a pergunta. De qual força? Nós vamos estudar o trabalho da centrípeta logo, logo. Vamos avançar. Essa questão aqui é muito bacana.
Calcula o trabalho para mim de O para A. Agora eu vou deixar vocês bater a cabeça um pouco. Resolve isso aí para mim. Trabalho de O para A e de A para B. Deixa eu dar uma arrumadinha nesse slide aqui. Pronto, ficou melhor. Posso usar mais espaço. Quem encontrar a resposta, manda para mim. Sim, não é que vai ser dividido em duas partes, João Vitor. Ele também pede, calcule o trabalho de O a A. Calcule o trabalho de O a A. E depois, de A para B. São duas respostas diferentes. Olha que interessante, já temos 3 gabaritos diferentes na letra A, no primeiro. No segundo também, 3 gabaritos diferentes. Vamos fazer? Aí, então o pessoal está começando a entender, a lembrar onde o trabalho é positivo, onde o trabalho é negativo.
Vamos lá, então. Deixa eu fazer. Uma partícula de massa 0,10 kg é lançada obliquamente, descrevendo a trajetória indicada na figura. Sendo a gravidade igual a 10, H igual a 1, HB igual a 0,3, determina o trabalho realizado pela partícula no deslocamento. Trabalho realizado pelo peso da partícula no deslocamento de O para A e de A para B. A pergunta que eu sempre peço para você responder, falou trabalho de qual força? Da força-peso. Ah, que interessante, ó. De O para A, eu não trabalho do peso da subida? A subida é mais ou é menos? É menos, né? É um trabalho resistente, ele é negativo. A massa é 0,10. A gravidade é 10. E a altura mede 1. Trabalho do peso na subida é menos 1 joule. Ele me deu a altura H, não deu? Essa altura aqui é igual a 1 metro. Na letra B, deixa eu fazer o desenho aqui para a letra B. Para vocês poderem entender melhor. Vamos entender. Essa altura aqui, ó, é 1 metro. HB é 0,3 metros. Então, ele está caindo de que desnível? Quanto que ele está caindo? Zero 7 metros. Então, o trabalho da força-peso aqui é na descida. E ele está caindo, ó, o peso aqui, ó. E ele está caindo 0,7 metros. O trabalho da peso na descida é mais mg. O H é o desnível, mais a massa é 0,10. Gravidade é 10 e a altura 0,7. 10 vezes 0,1 é 1, vezes 0,7, 0,7 joules. Está aí a resposta para vocês. Menos 1 joule, 0,7 joules. Isso é um bom momento para vocês me fazerem uma pergunta. Professor, nesse Pois caso, não. poderíamos dizer que o trabalho total de O até B seria menos 0,3? Olha só, exatamente. O desnível seria na subida, né? Menos 0,3, perfeito. Você pode somar o de 0 a A, de O a A, de A a B, como você pode considerar só o desnível entre O e A, O e B, que é 0,3, entendeu? Entendi, obrigado. Por nada. Essa pergunta sua é muito pertinente, porque existe um negócio muito importante, que é o seguinte: o trabalho realizado pela força-peso não depende da trajetória. A força-peso é uma força conservativa. O que isso quer dizer? Que o trabalho realizado por ela não depende da trajetória.
Não depende da trajetória. Depende do desnível. Desnível entre O e B não é só 0,3? Então, seria da subida menos MGH, que é 0,3. Muito bom, vocês estão avançando bem. Façam esse aqui agora. Matheus, entendeu por que a altura é 0,7? Agora que apareceu a pergunta para mim, Matheus. Você quer tirar o print dessa slide aqui? Quem queria tirar o print desse slide, tira. Entendeu por que é 0,7 o desnível, Matheus? Bom, deve ter entendido, não falou nada. Façam isso para mim, então, por favor. Matheus, olha só. Ele subiu quantos metros aqui, Matheus? Olha para o desenho. Aqui, de 0 a não é 1 metro? Essa altura aqui não é 0,3 metros? Então, o que é 1? Tudo é 1. Tira 0,3. Sobra quanto? Então, de A para cair em B, sobra 0,7 metros. Por isso que o desnível é 0,7. Melhorou? Te falar, o bate-papo muitas vezes não aparece. Pode abrir o áudio e falar comigo. Pois exatamente, o chat está com um delay muito grande mesmo. Pode abrir o áudio e conversar comigo. Um pequeno bloco de... 1 minuto para vocês.
Boa pergunta. Vamos ver se mais gente encontra isso, essa resposta. Trabalho de qual força? Ah, muito bem. Tem gente que está começando a fazer os trem legalzinho, ó. Vamos fazer? Começando a responder direitinho, falando que o trabalho de qual força. Perfeito, Matheus, perfeito. Muito bom, Matheus. Vitória, estou esperando você me falar qual força que você falou do trabalho. Muito bem, Arthur, isso mesmo. Muito bem, Vitória, certinho, concordo com você. Agora sim, muito bem, Pedro. Ah, muito bom. Vamos lá, então? Um pequeno bloco de massa igual a 2 kg sobe uma rampa inclinada de 30 graus em relação horizontal, sob a ação da força F de intensidade 20 newtons, conforme indica a figura. Gravidade vale 10, H vale 20, vale 2. Determine os trabalhos realizados pela força F, pela força peso e pela força normal no deslocamento. Olha que interessante. Vamos calcular o trabalho da força peso primeiro? Essa altura aqui é 2, né? Então, o trabalho da força-peso na subida é subida, o bloco está subindo, tem de A para B, né? Menos MGH. Então, o trabalho da peso na subida é menos
A massa vale 2, a gravidade vale 10 e a altura vale 2. O trabalho dá peso é menos 40 joules. Bateu? Trabalho da força F. Vamos entender a força F. Você concorda que a força F faz o bloco subir de A para B, nessa inclinação? Henrique, o trabalho da força-peso é negativo quando ele está subindo. Olha aqui, ó. Aqui. Na subida, tá vendo que o corpo está subindo? Na subida, o trabalho é negativo. Entendeu? Do mesmo jeito aqui, ó, Henrique, ele subiu de O para A, de 0 para A, tá vendo? Por isso que ele foi negativo. Então, agora o bloco está indo de A para B. O trabalho da força-peso é na subida, ó. Por isso que é negativo. Agora, o trabalho da força F. Igual a F vezes D vezes cosseno de alfa, de teta. Quem é teta? Teta é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Quanto mede o deslocamento de A até B? Fácil, hein? Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Aqui é 90, aqui é 2 metros e aqui não é 30 graus. Eu quero essa distância de A até B. Essa distância aqui, uai, ela é a hipotenusa do triângulo retângulo. Aplica seno. Seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é meio. D igual a 2 vezes 2. D igual a 4 metros. Então, essa distância mede 4 metros. Se você não entendeu o que eu fiz isso aqui, ó. Seno de 30 é meio. Igual a 2 sobre D. Multiplica cruzado, 2 vezes 2, 4 metros. Ou ainda, se você perceber um negócio aqui, começar a perceber, você vai ganhar muito tempo. Quando o ângulo é 30 graus, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto, só sempre. A hipotenusa é o dobro do cateto oposto, só sempre, quanto o ângulo for 30 graus. Então, o trabalho da força F, o valor da força F é 20, o deslocamento é 4, cosseno, quanto é o ângulo? O ângulo é 0. Olha o vetor F, olha o deslocamento. Observe que a força F é paralela ao deslocamento. Cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho da força F é 80 joules. Trabalho da força normal. Força normal, deslocamento, cosseno de teta. Qual que é o ângulo entre a força normal e o deslocamento? Você consegue ver que é 90? Cosseno de 90 é 0. Então, o trabalho da força normal mede 0.
0 vezes D vezes N, força normal é 0. Zero é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento, Leonardo. Olha o vetor força aqui. Olha o vetor deslocamento. Entendeu? Por isso que o ângulo é 0. Dúvidas? Esse é um bom momento de vocês fazerem pergunta para mim. Recapitulando. Ele vai me perguntar, calcule o trabalho. Calcule o trabalho. Você vai perguntar de qual força. Por que que eu tenho que saber de qual força? Porque cada força tem uma maneira diferente de calcular o trabalho. Eu preciso do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Observe que eu tenho 3 forças atuando no bloco e eu tive 3 trabalhos diferentes atuando. Uma pergunta interessante que poderiam me fazer é, Alan, e se ele me pedisse para calcular o trabalho total? O que seria o trabalho total? Trabalho de todas as forças. Seria, no caso, trabalho da peso, trabalho da normal, trabalho da força F. Então, é menos 40, mais 0, mais 80. Trabalho total é mais 40 joules. Esse trabalho total que eu estou falando para vocês já é uma classe de trabalho que eu estou adiantando. Seria o trabalho da força resultante, que seria a soma de todos os trabalhos. Trabalho de quê? A soma de quem? De todos os trabalhos. Poderia também, Leonardo, fazer a soma de todas as forças, fazer a força resultante e calcular o trabalho da força resultante. Poderia também. Mas muitas vezes isso não é mais fácil, viu, Léo? Mais fácil você dividir igual dividir. Vamos ver o que sai para a gente hoje, em Minuto de Sabedoria? Quando der uma esmola, não anuncie a todos. Não saiba sua mão direita o que faz a sua mão esquerda. Ajude sem fazer barulho para não humilhar aquele a quem sua generosidade ajudou. Respeite o próximo e ajude sempre, mas em silêncio, porque o Pai, que vê no segredo, o recompensará muito mais do que o reconhecimento público que tiver em seus atos. Eu gosto muito desse tipo de lição que fala da importância da gente fazer a diferença na vida das pessoas e fazer em silêncio. Nós estamos trabalhando com o trabalho de uma força, né? E essa é uma das forças motoras, motrizes que rege o universo. A generosidade, a caridade. Que a soma de todos os esforços nossos possa fazer a diferença na vida dos outros. Que a soma dos nossos trabalhos possa dar um trabalho positivo, aonde possa melhorar a vida daqueles que nos cercam. Porque trabalho e energia são matérias intimamente relacionadas. Energia me dá a capacidade de realizar trabalho,
que na nossa vida sempre tenha energia para que possamos colocar os nossos trabalhos à disposição dos outros. E quando eu falo os nossos trabalhos, é na vida profissional, é na vida pessoal, é você ouvir, você dar atenção, você saber dar conselhos, você estar do lado das pessoas que muitas vezes precisam da sua presença. Ok? Obrigado a todos pela parceria, pela presença de 98 alunos na minha aula, mesmo não sendo o horário da minha aula. Obrigado, coordenação, pela parceria, pelos avisos, pela presença e tudo mais. Vida longa e próspera a todos e até amanhã no nosso último encontro da semana. Obrigado, boa semana a todos e até daqui a pouco. Tchau, tchau.